Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o gênero e o número do substantivo e vamos falar também sobre locução adjetiva. Na nossa última aula, nós relembramos o que era substantivo, o que era adjetivo. Nós estamos estudando essas duas classes gramaticais e hoje a gente vê essas informações a respeito dessas duas classes. Primeiro, o substantivo, a gente vai ver o gênero e o número. Bora lá. Qual é a informação? Qual é a primeira informação que a gente tem aqui? Que há dois gêneros na língua portuguesa, o masculino e o feminino. Justamente, quando nós temos uma palavra, quando a gente tem um substantivo, nesse caso, geralmente como é que a gente forma o feminino? Bora lá, vamos fazer a leitura. Geralmente colocamos a letra A na passagem do masculino para o feminino. Então, eu vou ter uma palavra lá no masculino, como nesse exemplo aí, o substantivo filho. E aí, para eu passar essa palavra para o feminino, eu acrescento, ou seja, eu troco, na verdade, a vogal O pela vogal A, não é isso? Então, filho viraria filha. Aí, claro, observe que o substantivo ele está acompanhado do artigo, logo, na passagem do masculino para o feminino, o artigo ele também muda, ou seja, ele passa para o feminino. Então, nesse caso, o filho ficaria como a filha. Vamos lá ver algumas regrinhas. Geralmente, a gente troca, né, o O pelo A, mas não é apenas isso, né? A gente sabe, bora lá. Quando nós tivermos um substantivo terminado por vogal O e E, nesse caso, O ou E, o que que a gente vai fazer? A gente vai trocar essas vogais e vai colocar o que? A letra A. Aí você tem esses exemplos aí, ó. Aluno, aluna, mestre, mestra, tá bom? E quando o substantivo terminar em R, Z, S ou Z, o que que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a letra A. Então, vai ter lá a palavra, como por exemplo aí, doutor, a gente acrescenta o A no final, o feminino ficaria como doutora. Seguindo aí, camponês, camponesa, juiz, juíza. Então, perceba que, nesse caso, a gente só colocou a letra A. E quando eu tenho um substantivo, por exemplo, que termina em ão, como é que eu vou passar esse substantivo para o feminino? Aí, bora lá. Troca-se por oa, an ou ona. Então, eu vou ter essas três possibilidades aí de formar o feminino de substantivos terminados em ão. Aí, vamos aí para os exemplos. Leitão ficaria como leitoa. Irmão, irmã. Comilão, comilona. Comilão, nesse caso, é uma pessoa que come muito, não é? Então, essas são as formas que a gente pode passar uma palavra, um substantivo do masculino para o feminino. Quando a gente já passa para a parte do número, o que é que a gente tem? A marcação do quê? Do singular ou do plural. O que é que diz aqui? Geralmente nós colocamos o quê? A letra S. Então, eu tenho lá a palavra. Aí tem nesse exemplo, né? O substantivo casa. E eu quero colocar esse substantivo que está no singular no plural, aí eu acrescento o quê? A letra S. Geralmente, a gente acrescenta essa letra aí. O que é que nós temos aí também? O mesmo caso do primeiro exemplo. Nós temos o artigo acompanhando o substantivo.
Logo, se eu tenho aí um substantivo no singular com o artigo no singular, a partir do momento que eu vou agora colocar no plural esse substantivo, o artigo também tem que passar, não é? Tem que ter a concordância. Então, a casa no singular ficaria como no plural, as casas. Esse, claro, é o que a gente entende por número do substantivo de começo, mas não se limita apenas isso, né? Então, a gente vai ver aqui outros casos de formação do número do substantivo. Bora lá fazer a leitura, igual como nós fizemos no outro. Se eu tenho, por exemplo, um substantivo terminado, digamos aí, o meu substantivo ele termina em vogal. O que vai acontecer? Eu vou acrescentar a letra S, né? A gente viu o exemplo de casa. Aqui a gente tem o que como exemplo? Livro. Então, ficaria livros, tá bom? Bora lá. Se o substantivo terminar em R, S ou Z, eu vou acrescentar o que? O ES. Por exemplo, flor termina em R, ficaria como flores. Mês termina em S, ficaria como meses. Já cruz termina em Z, ficaria cruzes. Bora lá continuar. Agora, se eu tenho um substantivo que tem essas terminações aí, ó, AL, AL, eu vou trocar, vai ficar como AIS. Então, no exemplo, você tem aí, ó, pardal, ficaria como pardais. Se termina em el, vai ficar como no plural? Eis. Tá vendo? Bora lá para os exemplos. Túnel, túneis. Pastel, pastéis. Se termina em il, vai ficar como is ou eis, né? Vamos lá para os exemplos. Barril, barris. Míssil, mísseis, tá bom? E no caso, se o substantivo terminar em ol, ficaria como a terminação ois. Aí a gente tem um exemplo: caracol, caracóis. Então perceba: pardal, túnel, barril, caracol, virou o quê? Pardais, túneis, desculpe, barris, caracóis, tá bom? Aqui a gente tem mais dois casos, ó. Se o substantivo ele termina em ão, como é que vai ficar o plural? Aí nós temos três formas de fazer o plural de palavras terminadas em ão. Pode ficar assim, ó, ãos, como nesse exemplo aí, ó, mão, mãos. Pode terminar em ões, leão, leões. Ou em ães, né? Cão, cães. É claro que cada caso a gente vai pegando à medida que a gente vai praticando, né? E se eu tenho agora um substantivo que termina em M ou em N, aí eu vou trocar, né, essas letras aí e vai ficar como NS. Aí eu tenho aí esses dois exemplos. Nuvem, nuvem termina com M, aí ficaria como nuvens. Hífen termina em N, aí ficaria como hífens. Então perceba, tá bom? Agora que a gente relembrou como fazer tanto o gênero como o número do substantivo, a gente avança para o nosso próximo assunto. O que é que a gente vai ver aqui? Na última aula a gente viu sobre o adjetivo, né? O que é que seria, a gente viu vários exemplos, a função que o adjetivo ele pode assumir. Hoje a gente vai estudar a locução adjetiva. Bora lá. Acompanha a leitura. Vimos que algumas palavras podem acompanhar o substantivo, atribuindo a ele uma característica, uma qualidade, um estado.
Aí você tem aí, ó, a setinha apontando para os adjetivos, ou seja, essas palavras que acompanham o substantivo. Fazendo tudo isso aí, a gente classifica como adjetivo, não é? Bora lá. Alguns grupos, continuando, alguns grupos formados por duas ou mais palavras também podem acompanhar o substantivo, exercendo a mesma função do adjetivo. Aí a gente já tem o quê? Uma locução adjetiva, que é o que a gente está vendo agora. Observe esses dois exemplos. Amor materno, né? Nesse primeiro exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho um substantivo e eu tenho um adjetivo acompanhando esse substantivo, né? Já no segundo exemplo, eu tenho como amor de mãe. Eu tenho um substantivo, amor, no caso. Ele está sendo acompanhada por uma expressão formada de duas palavras, mas que tem o mesmo valor de adjetivo. Essa expressão aí eu chamo de locução adjetiva. Então, nesse segundo exemplo, amor de mãe seria uma locução adjetiva. Se você for observar bem, não tem diferença, né, de significado, digamos assim. Amor materno é a mesma coisa que amor de mãe. É claro que nem sempre vai ter uma equivalência, não é? Digamos assim, nem sempre vai ter o substantivo, o adjetivo, desculpe, correspondente a uma locução, vice-versa, enfim, tá bom? Mas nesse caso aí, o significado é o mesmo, equivale à mesma coisa, amor materno, amor de mãe. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, vamos ver mais exemplos. Amor de pai. Aí eu tenho a locução adjetiva de pai. Eu posso substituir, nesse caso eu posso, né? Substituir essa locução por um adjetivo equivalente. Seria o quê? Amor paterno. Então, paterno seria a locução, seria o adjetivo, desculpe, equivalente à locução adjetiva de pai. Já no segundo exemplo, animal da terra. Da terra é a minha locução adjetiva. Nesse caso aí também eu posso substituir por um adjetivo correspondente. Que adjetivo seria esse? Seria esse terrestre. Então, animal da terra, animal terrestre. Já no terceiro exemplo, fase da lua. Da lua é a minha locução adjetiva, não é isso? E aí, claro, nesse exemplo, nesse caso, eu também posso substituir por um adjetivo correspondente, equivalente. Então, que adjetivo seria esse? Lunar. Então, fase da lua é a mesma coisa que fase lunar, tá bom? Por hoje é só. Na nossa próxima aula a gente continua o nosso estudo sobre as classes gramaticais. Abraços, espero que tenha gostado.